Pessoal, acho que é importante a gente ter em mente quais são as fontes normativas, né, que justificam e que amparam as licitações. Né? A primeira delas seriam os princípios constitucionais que constam lá no artigo 37, no caput, da nossa Constituição Federal. Né? A legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses princípios são respeitados quando ocorre um devido processo licitatório. Tá? Então, as licitações surgem como um instrumento que o legislador coloca à disposição da administração pública para fazer cumprir aquela preocupação de eficiência, de impessoalidade, de garantir um tratamento isonômico entre as empresas que vão concorrer, de moralidade, evitar contratos extremamente onerosos para a administração pública só para privilegiar um particular. Não, se não é o interesse da Constituição, essa não é a vontade da Constituição. Então a licitação também surge como ferramenta para coibir isso. Né? Então a gente poderia considerar os princípios como uma fonte normativa constitucional primária. Mas além disso, no artigo 37, inciso 21, também traz de uma forma explícita a obrigatoriedade da realização de licitações, ficando na parte final do dispositivo explicitado a possibilidade de algumas ressalvas. Então, a própria Constituição, de um lado, admite que a regra geral vai ser a existência de licitações, mas, por outro lado, admite que, em alguns casos, fica o legislador infraconstitucional autorizado a estabelecer exceções a essa regra geral. Tá? A gente vai tratar disso um pouquinho mais adiante. Mas essas seriam as nossas fontes constitucionais, os princípios e o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. No âmbito infraconstitucional, a gente pode se referir a duas leis. Né? Teriam outras, o ordenamento jurídico é bem amplo e a questão das licitações é tratada em outros diplomas esparsos. No nosso texto, que vai estar disponibilizado, eu faço menção a alguns deles. Mas, pensando num plano mais direto, a gente teria a Lei 8.666, de 93, que é a antiga Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e agora a Lei 14.133 de 2021, que é a chamada nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Tá? A gente agora, esse vídeo está sendo gravado em março de 2023, a gente está vivendo um contexto de transição legal. Então acho que é importante a gente ter essa mentalidade, essa noção. A Lei de 93, a 8666, ela ainda está vigorando na sua maior parte. Foram poucos os dispositivos já revogados automaticamente. Porém, a lei nova também está em vigor. Por que isso? Porque o legislador, ao aprovar, deliberar por essa nova lei, entendeu que era oportuno fixar um prazo de adequação para os entes políticos, principalmente os pequenos municípios. Né? A lei de 2021, ela traz alguma carga, algumas exigências de ordem técnica, de ordem até mesmo científica, de ordem tecnológica, um pouco maiores do que a lei anterior, que era bastante artesanal, rudimentar em vários aspectos. E nem todos os municípios tiveram condição de já aplicar ela de forma automática. Então o legislador fixou um prazo de transição, podendo nesse prazo, ao critério do ente político, ser aplicada uma lei ou outra. Tá? Então hoje, se uma pequena prefeitura do interior do Rio Grande do Sul deseja abrir uma licitação, ela ainda pode fazer o uso, lançar mão da lei antiga, de 93. Tá? Ou então, ela se entende já preparada, ela pode usar a lei nova de 2021. O que não pode, de hipótese alguma, é misturar, usar dispositivos e regramentos da lei antiga com a lei nova. Tá? Então, daí, a partir do momento que a prefeitura lança um determinado edital, ela precisa se vincular a essa lei a qual ela usou como base, tá? Sem confundir, sem fazer mistura, sem gerar confusão entre uma lei e outra, tá bem, pessoal? Isso aí que é importante a gente ter em mente. A princípio, esse período de transição se encerraria quando a lei de 2021 completasse 2 anos, o que vai acontecer em junho de 2023. Né? Primeiro ano, junho de 22, segundo ano, junho de 23. Então, agora, na metade do ano, expiraria esse prazo de transição e daí passaria a valer apenas a lei nova. Só que, ao que tudo indica, os debates que estão sendo travados no Congresso Nacional apontam pela prorrogação desse prazo.
essa prorrogação ainda não existiu, mas pelo que o noticiário tem apontado, o Congresso vai deliberar para ampliar esse prazo, dilatar esse prazo até março de 2024. A gente precisa aguardar, ficar atento ao que vai acontecer lá no Congresso. Mas hoje, oficialmente, em termos normativos, a lei antiga vai ser totalmente revogada a partir de junho de 2023. Bem?